aqui da trilha do Digital. Então peço que todos os convidados entrem assim que eu chamar, e aí nós daremos uma salva de palmas a todos de uma única vez. Vamos aqui ao painel do Digital, então, falando sobre desafios, riscos de insucesso e o que justifica a implantação de uma plataforma SRM. Deixa eu pegar aqui, nós temos o Alex Godoy, Head de Operações do Paradigma, Anne Soares, Gerente Geral de Suprimentos da Unidas, Henrique Santos, Coordenador de Suprimentos BS Bios, Simone Lessa, especialista em suprimentos na mineração Rio do Norte, e o nosso querido Alex Leite, diretor educacional, como mediador. Muito obrigado. Agora sim, uma ótima apresentação, um ótimo debate a todos e uma salva de palmas. Pessoal, eu não vou falar bom dia aqui, eu já falei pra caramba, né? Eu não vou falar bom dia novamente para vocês. Mas bom dia aqui. Hã? Não vai dar. Vai ser o primeiro painel mudo hoje. A galera quis me incentivar a fazer painel mudo, mas não funciona, né, pessoal? Painel mudo não dá, eu vou falar pra caramba aqui. Galera, nosso tema aqui hoje é para falar sobre implementação de SRM, apesar da Paradigma sempre reforçar o padrão de SRM, Supply Relationship Management, muitas vezes também conhecido como plataforma de compras, também conhecido como e-procurement, e como outros termos que a gente tem. E a nossa discussão aqui é para ver como que faz a implantação, quais os desafios, qual a prática, quanto tempo leva, e o que a gente vai falar sobre isso. E para isso nós temos aqui pessoas que trabalharam nisso, implantaram recentemente, inclusive Henrique, famoso, né, galera, que já ganhou aqui o nosso prêmio do Supply Go, né? Você tá vendo a diferença, né, Alex? Os clientes aqui da Paradigma, já top 1, nível, alto nível. Simone, de largada para você, você está em implantação, já implementou, que modos você tem para a galera ver o estágio que você está dentro da empresa? Então, na verdade, a gente já implantou o sistema, né? Legal. Mas, obviamente, a gente ainda está em processo de adequação. Perfeito. Porque, diferentemente do que as pessoas acreditam, né, eles acham que uma implantação de sistema ela é rápida, e, na verdade, não. Você tem que fazer todo um planejamento, desenhar o seu processo, entender o seu processo completamente, para depois você recorrer a um sistema que vai te trazer agilidade. E, por exemplo, lá na mineração Rio do Norte, a gente tem um RP que é o DataSul, né? Perfeito. Que é o TOTUS. E a gente já utiliza esse sistema há 15 anos, aproximadamente. E a gente fez várias customizações para adequação das nossas necessidades. Então, essas adequações, elas são boas para atender as necessidades da empresa, mas ela meio que tira o sistema do padrão. Então, quando você vai contratar o sistema, né, um portal de compras, um SRM, você precisa também fazer as adequações que você fez no seu RP nesse novo sistema. Então, muitas das vezes a gente tem aí muita pressão da diretoria, que aquele sistema seja implementado rapidamente, mas para que ele seja bem feito e que ele funcione corretamente, ele precisa ser muito bem implementado e a gente tem que ter o prazo de implementação, né, que é conhecer, fazer todas as customizações, e isso leva tempo e conhecimento do processo. Perfeito. Então, perfeito. assim, é bacana, mas a gente precisa ter Daqui isso bem... a pouco a gente fala sobre prazo, que eu quero entrar nesse assunto em detalhes. Henrique, ok. e a tua experiência lá, como é que tá lá na BS Bios? Bom, a BS Bios foi implementado já fazem 2 anos e meio, praticamente. Então já está operando faz um bom tempo. Já está em outro nível na empresa agora, com os projetos em andamento, até mesmo a migração de... Lá temos o ERP SAP, né, para o S/4HANA. Então, junto a isso, estamos num redesenho de processo da própria área e revendo o que a gente tem ainda de oportunidades e melhorias dentro disso. Perfeito, muito bom. E, você já está com o microfone. Pode ficar com vocês, então. Falar da Unidas? Isso. Na Unidas, nós implantamos há 3 anos, e devido a um movimento de cisão no ano passado, fizemos uma reimplantação. Boa. Então, já estamos com a ferramenta rodando há 3 anos. Processo de decisão com a Localiza. Com certo? a Localiza. É isso aí. Isso aí. Muito bom. Agora, Alex, eu vou perguntar para você. Vamos falar um pouquinho, já que o tema veio quente aqui, vamos falar de prazo. Vamos falar de prazo, que é um negócio que todo mundo quer saber. Para você, que obviamente trabalha na Paradigma, e vê várias implantações. Eles veem uma, você vê todas. A diferença é essa. Qual que é o prazo médio que você tem visto para uma implantação, digamos assim, do fundamentals, dali do... Não, que tem vários módulos, vamos pensar, aquele módulos introdutórios número 1 básicos. Quanto tempo para essa primeira onda aí? Então, tempo de implantação médio, né, baseado em vários outros projetos que a gente já fez, está na casa de 6 meses. Tá. Entre 6 e 8 meses você tem condições de colocar um projeto no ar. Eu já vi clientes implementarem em 4 meses e meio, já vi cliente gastar 1 ano e meio, também. Né? Então, assim, depende muito de como a Simone comentou, como os colegas estão comentando.
como é que está estruturada a minha área? Eu já tenho mapeado os processos, já tenho organizado os processos, já estou preparado para implementar uma solução de compras? Então, isso daqui são pontos que a gente tem que considerar e eles são fundamentais que vão direcionar como o nosso projeto vai seguir. Perfeito. Como o nosso projeto vai caminhar. Para você, quanto tempo foi? Bom, a primeira implantação foram 6 meses, mas nós dividimos por ondas. Isso. Então, a primeira onda durou 6 meses, a segunda onda mais 6 meses. Então, total 1 ano. 1 ano com onda 2. Perfeito. Para você, Simone? Exatamente, aproximadamente também. A primeira onda foi aproximadamente 7 meses e a gente ainda está implementando. Tem 1 ano e meio, mais ou menos. Então, a gente está ainda em processo de melhoria, finalizando. Então, hoje a gente está com 90% dos nossos pedidos de compra já sendo elaborados pelo Paradigma. Ainda falta 10% aí. Estamos em processo. Legal. Não foi, hein? Acertou na média aqui dos clientes. Agora o Henrique vai falar diferente, vamos ver. Lá foram aproximadamente 10 meses. Aí, nós tivemos um diferencial essa primeira onda, depois teve mais uma segunda e terceira entrega, duraram mais ou menos 3 meses. A primeira entrega foi durante a pandemia, então também teve um porém no meio. Teve um aditivo de complexidade, né, nessa onda aí. Exatamente. Já vou deixar com você, Henrique. Perguntando o seguinte, vocês utilizaram, e essa é uma curiosidade, a gente acabou de perguntar no Assessment aqui, o método Agile ou não? Vou falar no que consiste. Hoje tem muita implementação, né, de SRM, de Procurement, utilizando já o método ágil, que é não a onda grande, mas os sprints menores. Por exemplo, sprint mensal, sprint quinzenal, onde você foca em uma pequena coisa, entrega, começa a testar, independente de liberar para todo mundo, testa, libera, e assim mensalmente você vai testando. Vou dar um exemplo que é comum. Ela comentou sobre, você falou, falta 10%, né? Que muitas vezes as pessoas implementam a primeira onda ali, 1 ou 2 meses, e vão inventar, testam com o material do escritório. Aí começa a rodar só o material do escritório lá dentro, cara, passa ali mais 1 mês, o cara fala, agora já dá para pôr, né, compras acima de 10 mil reais. Aí põe lá, roda. Vocês usaram essa metodologia de implantação ou não? Tá bom. Na primeira, a segunda e terceira... Tá sem? Agora, desculpa. Na primeira não, a gente optou por fazer uma entrega mais longa, assim, e já entrar em operação, go live com todos os módulos, praticamente tudo operando. A segunda e terceira foram feitas dessa forma, com entregas menores, foram mais rápidas, mas daí foram mais parametrizações e algumas customizações que a gente optou por fazer posteriormente. Legal. Para você, Simone? A gente fez por etapas, né? Justamente como você falou, a gente segregou, a gente separou alguns tipos de materiais e a gente fez por etapa, né? E o primeiro módulo que a gente começou a utilizar full foi o módulo de homologação de fornecedores. Perfeito. Ele já roda perfeitamente. Já na parte do módulo de compras, né? E a gente já fez por etapas. Foi adicionando aos poucos. Boa. Anne, como é que foi lá? Não foi metodologia ágil, a gente também demorou 6 meses para implantar o primeiro módulo. Foi compras, ao contrário da Simone. A gente começou com compras, depois foi para fornecedores. 6 meses a gente botou todo o módulo de compras. Alex, qual está o percentual aí? Chute, você não vai ter um número preciso, mas de metodologias de gestão de implementação. O pessoal está mais na clássica, que é o Waterfall, implementa, faz o blueprint, ou tem alguém no Agile, ou tem alguém híbrido? Qual você chutaria um percentual aí? O percentual ainda está maior no Waterfall. Por conta de fato mesmo do processo de compras, né? Então, assim, a gente até consegue dividir, como alguns colegas comentaram, em categorias, em fazendo algumas entradas, mas para um projeto desse funcionar da maneira correta, tem que ter diversos pontos de integração. Então, assim, a gente usa muito metodologia ágil para a parte do desenvolvimento da plataforma. Aí sim, a gente trabalha com o conceito de sprints, tem toda essa questão, como o Henrique comentou, falou assim, poxa, eu quero fazer essas melhorias. Então a gente define quais são as melhorias e trata essas melhorias através da fábrica e vai disponibilizando, não necessariamente precisa fazer uma entrega única. Tá, mas para efeito de projeto, posso dizer que 90%... Ainda é Waterfall. Exatamente. Minha opinião particular, como um cara que fez processamento de dados, que eu falei, né, eu fui um programador e dev, escrevi sobre metodologia ágil em 2005 no meu MBA, ó, faz tempo, hein? Sim, 2005. Dá para usar Agile, mas a gente ainda não está com a cultura suficiente. Só que não dá para usar Agile full. O que eu digo Agile full? A não gente dá usa um cross, é isso. Você tem que usar um híbrido nesse tipo de implantação, então você consegue fazer um blueprint, um go live lá 6 meses depois, mas no meio do projeto você consegue usar metodologia ágil, mas ainda falta cultura nas empresas, né, em parte de compras, não de tecnologia, mas de compras para adquirir essa metodologia. Mas vale a pena pensar nisso para as próximas versões, porque tem muito ganho se você fizer uso da metodologia híbrida. Agora, Simone, vamos mudar de assunto agora. A pergunta agora é o seguinte,
Foi molezinha aprovar o investimento para implantar o CRM lá, ou teve dificuldade? Como você quebrou isso aí, se teve? Na verdade, não tem nada de molezinha, não. Não foi fácil, Simone? Não foi tranquilo? Não, imagina. Então, a gente tem que criar um projeto, fazer todo um respaldo, né, de informações que vão sinalizar a melhoria daquele projeto. Né? Nenhum investimento vai ser disponibilizado para a gente sem que a gente não comprove através de uma apresentação, de unificação de dados, dizendo o que melhoria que aquilo vai trazer para a organização. Porque hoje não é fácil, né? Você ficar investindo e colocando, né? Investir em coisas que você não tem certeza que aquilo vai trazer retorno para a empresa. Então, existe aí todo um trabalho também que é feito, aí, que dura aí aproximadamente 1 ano, de estudo, de análise, de comparativos, do que aquilo vai trazer de benefício para o processo da empresa como um todo. E aí, depois de muitas reuniões, apresentar até para o Papa, né? Mas aquele não estudo. O Papa com colete, não, né? Aquele que o ChatGPT com o Midjourney criou a imagem. Legítimo, né? Exatamente. Midjourney foi a imagem criada pelo Papa. E aí fica, Papa. Às vezes, um pouco cansativo, repetitivo, mas já falei isso para todo mundo, vou ter que explicar de novo. Então, também é uma etapa do processo, dos projetos que a gente tem que estar preparado também. Não é simples. Mas só aconteceu lá, semana na BS Bios e na Unidas não foi assim, não. Como é que foi? Foi moleza lá, diferente ou não? Não, isso obviamente, né, tem que se provar que se paga de certa forma para alta direção, né, então a gente tem que ter os objetivos, metas bem claros, e isso fazer parte do que a gente vai realmente medir como uma entrega da implementação. É uma maneira, né, como realmente isso vai reverter lá na frente, pensando a longo prazo em benefício para a companhia. Muitas vezes não está no curto prazo, as empresas olham muito para o curto prazo, né? Porque as coisas também mudam muito e o dinheiro investido hoje também tem um certo valor. Vou pedir para ser agora super objetivo, hein? Pragmático na veia. Vocês, Simone, falaram coisas bem parecidas, mas quais foram, cita o top 3 argumento que você usou, se usou indicador ou não. Vou dar um exemplo. Olha, eu cheguei na apresentação para a diretoria, para o Papa, e falei o seguinte, cara, eu vou ter um retorno de 30% a mais de qualidade nos fornecedores. Inventei. Ou eu vou ter diminuição do número de pessoas que trabalham, eu vou conseguir demitir 2 pessoas. Estou inventando um absurdo. Mas quais foram o top 3 que você usou? Se usou números ou foi mais qualitativo? O realocar, né? Sim. Realocar a palavra bonita, né? Que é o correto a se fazer, obviamente. Na verdade, a gente usou números mais relacionados aos ganhos no processo naquele momento. Tá bom. Porque tinha muitos processos paralelos, utilizando planilhas, e-mail, tudo mais. Então, a padronização, a automatização realmente dos principais fluxos, o ganho com contratos, com agilidade, isso foi, de certa forma, medido. Mas também foi muito ponderado o que tem trabalhado como mercado, né? Não sendo agora tanto pragmático, mas é o que eu vejo. Nesses eventos, muito no passado, a gente falava muito mais sobre focado em implementação, e se fala ainda. Mas se teus concorrentes no mercado estiverem já usando plataformas SRM, você não, de certa forma, você não está mais nem ganhando competitividade, tem que se equalizar ao mercado com isso, porque os benefícios já existem, né? Então, é difícil, às vezes, quantificar isso, mas é o que realmente o mercado Você consegue hoje, se você já está mais maduro, né, do prazo de implementação, você já consegue medir quantitativamente algum indicador que você já mediu e percebeu? Sim, hoje nosso SLA, a gente reduziu bastante com isso. Legal. Nosso nível de governança também. Então, esses 2 principais são realmente o prazo de entrega, o número de itens que temos contratos e governança dos processos. Perfeito. Eu vou até destacar o que você falou de governança, né, a palavra que está dentro do ISD, né? Galera, hoje em dia, por mais que eu forcei a barra, obviamente, aqui, por mais que a gente às vezes tenta até vender o indicador de dinheiro, né? Hoje o indicador de ISD com minimização de risco, com controle e governança, ele pode até ser mais importante do que o retorno financeiro quando a gente implementa em procurement. Por consequência, ele está totalmente amarrado, né? Totalmente amarrado. Totalmente amarrado. Então, com outra roupagem. É um novo argumento de venda fortíssimo que você tem que fazer dentro da sua empresa. De falar, cara, hoje pode usar o SD como argumento, porque a implementação disso ajuda demais. Você medir fornecedor, homologação de fornecedores sustentáveis, garantir governança, garantir risco. Só o benefício de estar em SD Compliance pode ser, às vezes, muito maior do que, eventualmente, uma melhoria no processo que você tem. Você sabe qual que é a venda mais difícil que você fez, Alex?
A Anne sabe a resposta. Qual? Você sabe qual que é a venda mais difícil que você fez? Vender uma solução de compras para o time de compras. Ah, é, né? Não é verdade? Deixa eu contar a minha saga. Você conta. Se você digitar persistência no Google, vai aparecer Anne Soares lá. Tá? Persistência no Google. Testa. Anne Soares. Anne Soares. Resiliência? 6 anos. Persistência. 6 anos tentando implantar uma solução de SRM na Unidas. 6 anos. Começou na Locamérica. A gente passou por 6 M&As. Todo ano eu apresentava o projeto, ROI. O projeto se pagava com payback menor que 6 meses, um ROI maravilhoso, governança. Era aprovado, mas não era priorizado. Por quê? 6 M&As. A gente tinha que fazer integração de RP, né? Era prioridade para a organização. Então, depois de 6 anos, né, de namoro aí com a Paradigma, a gente finalmente conseguiu implantar. Aí, meu desespero, Alex, tem que correr, porque se vier um novo M&A, o projeto vai parar de novo. E aí, por isso, o desespero de implantar primeiro o módulo de compras, depois a homologação, porque a gente queria evoluir muito no módulo de compras. Mas não foi fácil. O Alex teve que ir para BH várias vezes, conversar muito, e a preocupação era, vamos acelerar esse projeto, vamos implantar mais rápido, porque senão a gente corre o risco de ter que paralisar de novo. Mas no final deu tudo certo. Muito bom. O ciclo de vendas médio, então, Alex, subiu nesse aí para 6 anos, e a Gol e a Latam agradece, né, a Localiza pelo conto de viagens que você pagou de frete aéreo. Mas eu sempre ia com muito prazer, né, visitar meus clientes queridos. Mas, assim, um processo de vendas, assim, raramente a gente consegue fechar em 6 meses, dentro de 6 meses. Já teve algumas situações que a gente conseguiu iniciar um processo desde a primeira reunião e finalizar dentro de 6 meses. Mas, na maioria das vezes, ele é superior a 1 ano. E é um processo que nem os colegas comentaram, assim, poxa, a primeira área que a gente convence, a área já está convencida, ela já sabe que ela precisa, né? Mas a gente convence que a nossa solução é que mais tem aderência ali à necessidade dela, é a área de compras. E depois a gente começa, junto com eles, de braços dados, vender para todo o resto da empresa. Né? Então, são várias vendas que a gente faz ao longo do ano. Né? E o curioso que você falou, né, de rapidez, tem que implantar, cara, fica 6 anos para aprovar, 1 ano para aprovar, e na hora que aprova, pede para ontem. Na hora vão ter o prazo, é rápido e tal. Não, agora pronto, pô, que absurdo esse prazo inteiro. Você ficou 1 ano, 6 anos enrolando, agora você quer que resolva em 1 mês o negócio, né? Que é uma loucura. E o seguinte, a gente falou bastante sobre integração de RP. Quais são os pontos chaves de integração que tem que ter? Porque hoje outro conceito importante, tecnologicamente, que evoluiu demais, né? Antigamente, todas as plataformas de procurement, nós éramos obrigados, vou dizer assim, a fazer uma completa integração com RP. Do tipo, no seu caso, você tem SAP S/4HANA, você tem um DataSul, você fala assim, cara, eu preciso implantar tudo, demora 1 ano, 2 anos, fica até vir o dado da RP, conectar, aqui vai. Hoje existe a possibilidade de um negócio chamado standalone, de você implementar e, por exemplo, a área de compras, digitar direto as coisas ali no e-procurement e depois fazer uma carga de dados lá e não está online, tudo conectado, e com o tempo você vai integrando. Qual caminho vocês escolheram e quais são as dificuldades da implementação do RP, da integração? Integração, tem que ter um cuidado muito grande, né, porque é um ponto muito sensível, eu diria, talvez está no top 3 com certeza, né, a integração de dados. Então, se você não fizer uma boa análise, junto, obviamente, à equipe de TI, né, e das APIs e tudo que você precisa e como vai integrar, ter uma equipe de expertise para isso, vai perder tempo lá na frente e vai ter dores, vai sofrer em algum momento. Vocês optaram pela integração logo de largada? Nós optamos pela integração, fizemos a integração full de todos os dados pedidos no RP. E agora um ponto que a gente está assim reavaliando, né, o que poderia ser descentralizado e ficar talvez direto no RP e realmente o que precisa ser focado dentro da plataforma, né. Mas naquele momento a gente optou por fazer integração total e é um ponto muito sensível e importante. Beleza, você também, Simone? Foi implantação, foi com integração? Com integração também, Beleza. Foi total. Para você também? Com integração. Com integração. Alex, benchmark de mercado. Percentual de quem está no standalone, tem alguém ou 99% integrado. 99%? Muito raro o caso de a gente partir para o standalone. A gente só parte para o standalone geralmente quando a empresa não tem condições de fazer a implementação do integrado naquele momento.
Quando a gente fechou recente um contrato com uma empresa que ela não é responsável pelo SAP, não está aqui no Brasil, está fora do Brasil, é uma multinacional. E eles não têm a permissão de fazer integrações no primeiro momento. Então a gente está entrando com a plataforma standalone, sem integração, eles vão usar 1 ano, 2 anos, depois, nesse meio tempo, a gente vai tentar trabalhar a venda da integração para aí sim trabalhar com um projeto integrado. Tem a parte boa e tem a parte ruim de um projeto standalone. Né? Então... Eu particularmente, né, meu papel aqui é questionar e quebrar o Mindset 4.0. Acho que integração faz muito sentido, óbvio, mas, de novo, usando metodologia ágil, hoje é uma possibilidade de se implementar por módulos, fazendo standalone para ir mais rápido, por quê? Para adequar, treinar os compradores, entender a função, pôr os fornecedores, toda essa cultura. Às vezes, por exemplo, você usando, vou dar um exemplo, para algumas categorias só, igual você comentou, standalone para algumas categorias, você tem um aprendizado tão grande do seu fornecedor, da sua área de compras, que na hora que você for integrar com o RP, você comete menos erros porque você já aprendeu a trabalhar com aquele modelo. Lógico, imagina que você tem, vou inventar um número aqui, 10 mil fornecedores. Se você for lançar para os 10 mil de uma vez na mão, insustentável. Mas... Agora, se você lançar para 100 fornecedores, aprender a usar toda a plataforma ali com a categoria, você minimiza eventualmente problemas, não é certo nem errado, eu estou colocando o ponto para se refletir. Mas isso também está muito relacionado ao fluxo que a empresa está querendo implementar. Você fala assim, poxa, onde nasce a requisição, onde acontece o fluxo de aprovação, para depois entrar para o processo de cotação. Se eu estou fazendo isso dentro do RP, eu vou ter retrabalho. Então você imagina, a requisição é criada no RP, alguém vai ter que manualmente pegar aquela requisição, trazer via carga de Excel ou de uma outra forma e imputar aqui na plataforma para dar o processo, a sequência nele. Só que você imagina que... Hoje dá até para fazer um RPA aí. Então, mas aí já parte para a integração. Não, não, eu não tô, acho que integração é um ótimo caminho, não estou contra, mas é a reflexão que eventualmente você pode partir para outro caminho de aceleração. Com certeza. Você pode ir para um outro caminho. E aí, vamos falar de processos agora, né? Falando de processo, a Simone comentou que teve um mapeamento de processo muito grande, tal. O meu papel de novo aqui é ser polêmico, beleza? A minha polêmica é o seguinte, sempre. A ideia de muita gente é mapear os processos e você customizar de acordo com os seus processos. Você seguiu esse caminho, né? Que você comentou. Você também, Henrique, seguiu esse caminho ou você fez de algum outro jeito? Nós seguimos esse caminho, fizemos algumas customizações, tivemos que ter uma pausa no meio uma customização em relação a alíquotas, a valores de decisão que tomamos decisão com a empresa e junto com o Paradigma na época, que era importante para nós, a assertividade dos valores que iam ser realmente comprados, é uma dor hoje no Brasil, a quantidade de alíquotas que tem, então nós queríamos realmente resolver e fizemos até um período maior no projeto para resolver essa parte de customização. Fizemos algumas outras, mas eu indico hoje, pensando depois de ter feito, né, fazer nesse primeiro momento o mínimo possível, né, tentar realmente desenhar o processo, e daí sim, na análise, quando for definir a ferramenta, o nível de aderência que tu tem em relação às ferramentas, tu está escolhendo a que menos precisar customizar, melhor. Depois trabalhar realmente nas exceções. Né? Minha recomendação hoje, já tendo passado um pouco por isso. Isso que você falou é super utilizado, né? Na hora, quais são os quais são os critérios de escolha na definição de um parceiro de procurement. Você tem, né? Aqui você pega, tem aqui estamos com Paradigma, você tem um monte aí no mercado. É difícil escolher, né? Você fala, puxa, eu vou para Paradigma, eu vou para o X, Y, Z. A lógica é que você precisa, às vezes, mapear o processo e falar, esse aqui se adequa melhor, né? Por exemplo, Paradigma tem uma questão, por ser Brasil, muito focado em tributo, né? Sistema parte tributária, por exemplo, muito forte, que é super legal. Você fala, puxa, legal, se eu vou para um SAP, vai ter menos tributário do Brasil, e é um critério que eventualmente vai servir como escolha. Tem muitos critérios, né? E você usou um processo que, desde lá da onda de implementação do RP, né? Sei lá, 20, 30 anos atrás, eram mesmo os critérios que escolham, que é super viável. Você também foi por uma linha dessa, Ana? A gente começou sem customização, de acordo com o que a plataforma oferecia. Na segunda onda, a gente customizou. Agora, o que você falou é importantíssimo, escolher a ferramenta, avaliar se você vai conseguir customizar tudo que você precisa nela. Né, porque tem muita solução no mercado, mas nem todas vão oferecer o nível de customização que você precisa. Que, aliás, você falou muito bem, Anne, é um dos critérios, né? Com certeza. Um dos critérios cara, eu quero customizar muito, eu escolho plataforma X. Exatamente. Quero customizar pouco, plataforma Y. Eu quero customizar, porque até o custo, né? Se a gente pensar bonito, né? Vamos pensar só pensar no TCO, Total Cost Ownership, né?
você compra a plataforma assinatura X, aí você vai cotar o valor hora de algumas plataformas e o valor hora de customização de algumas plataformas em dólar. Inviabiliza. Nossa, vai ficar caro pra caramba, mas porque você escolheu customização. Talvez a mesma plataforma servisse se você não fosse customizar nada, porque você vai pagar a customização em real, por exemplo, Paradigma. Então, isso é um fator bem importante de ser levado avaliar isso. E uma outra dica, né, se é que eu posso falar assim, é que muita gente acha que a ferramenta vai resolver os seus problemas de processo. Então, não resolve. Você tem que ter o processo desenhado, mapeado, para depois você automatizar. Senão, você vai automatizar o seu problema. É isso. E aí, fala assim. Acho que é muito importante para o processo de implementação de uma ferramenta é o benchmarking. Então, você consultar um outro cliente que tenha implementado a ferramenta e que tenha um RP igual ao de vocês. E conversar com esse cliente, conversar com esse outro parceiro, né? Para a gente entender as dificuldades, porque aí você também consegue mapear, vamos dizer assim, por aprendizagem, perfeito, né? Que passou por um processo similar ao seu, com a mesma plataforma, com o mesmo RP, e você já consegue eliminar muitos problemas no processo de implementação. Plenamente. Então, o benchmarking também, na implantação, também faz um papel excelente. Dica, Simone. Tá? Aliás, no ano passado, né, aqui eu dei o workshop no terceiro dia, amanhã vai ser de SNOP, né, com o Paulo e com o Cássio, mas eu dei o workshop de negociação, né? E aí eu comentei um negócio no workshop que vai cair como uma luva agora também. E a dica foi o seguinte: faça benchmarking, né? Peça recomendação para quem está comprando seu fornecedor de conhecer clientes. Todo mundo, quem faz isso? Todo mundo levantou a mão, né? Porque você fala, pô, que legal, quero conhecer a carteira do cliente. Eu falei, quantos daqui pedem a indicação do cliente que cancelou e deu errado? Levanta a mão. E aí, ninguém pede. Todo mundo pede do cliente que dá certo. O Alex vai passar qual para vocês? O cliente bom, não vai passar o cliente ruim. Mas no benchmarking, pessoal, pedir a experiência que deu errado, que o cara trocou, é tão importante quanto a experiência do bom. Porque o do bom é o caminho ótimo. Cara, pega o do ruim, porque com o ruim você aprende o que você não tem que fazer. E é impressionante, a gente tem um viés de pedir o benchmark só dos bons e não dos ruins. Então fica uma dica muito importante para negociar na escolha do fornecedor e também para a implantação. Mas o projeto, Alex, não era para ser assim, né? Ele foi feito para dar problema. Então, assim, o que acontece? Se a gente está vendendo para vocês, se a gente falar que o projeto vai ser perfeito, que não vai dar problema, que não vai atrasar, que vai ser tudo 100%, já começou a venda errada, entendeu? A realidade é a seguinte, vai dar problema, mas a gente vai estar junto para sair do outro lado. Essa é a diferença, entendeu? Então, assim, o que vai fazer a diferença no dia a dia, tem um pessoal que eles podem falar, eles podem explorar um pouco mais esse tema, é isso, poxa, deu problema. Eu tenho um telefone para eu ligar, vai resolver a minha situação? Eu vou conseguir sair do outro lado? Que problema vai existir o projeto inteiro, né? Falar de uma angústia também, a angústia das empresas, que eu conversei com muitas, né? Antes de adquirir, depois que eu adquiri, fazendo benchmark também reverso aí. Eu vou implementar com o meu time de TI ou com o time de TI do fornecedor? Então, essa era uma angústia que a gente tinha. Eu pedi indicação para o Alex de empresas que fizeram nos dois modelos. E assim, eu sempre quis ouvir o que deu errado. Boa, né? O que deu errado. Porque a nossa TI, por melhor que ela seja, ela não tem expertise na solução que está sendo adquirida, né? E, por outro lado, a TI do fornecedor também não tem o conhecimento de tudo da sua empresa. Da minha empresa. É isso. Então, no final das contas, a gente acabou adquirindo pela TI do fornecedor, pelas integrações, porque a gente optou por esse modelo. Mas é muito importante conversar. E nas conversas que eu tive, várias empresas falaram, olha, eu fui com a minha TI e me arrependi. Porque o pessoal começou a bater cabeça, atrasou o projeto, no meio do caminho surgiu uma outra prioridade, eles abandonaram o remo. Então, isso foi um fator assim, bem importante também na hora de fazer essa contratação. Muito bom. A gente tem dois casos aqui de integração com o SAP, né? Tem a Unidas e tem a BS Bills, e eles tiveram caminhos diferentes. Aqui a gente teve um parceiro homologado que fez a questão das integrações, como a Ana está comentando, e lá com o Henrique ele usou um outro parceiro que não é, ele conhecia muito de SAP, mas ele não conhecia nada de Paradigma. Então, assim, faz sentido a gente entender o que teve de diferença entre as duas, o que a Anne teve aqui no dia a dia, e o que o Henrique teve no dia a dia dele ali também. Legal. Agora, em homenagem, né, a essa provocação do benchmark que você muito colocou aí, pegar com erro, o que você faria de diferente se você fosse agora? Contratei hoje a Paradigma, vou começar o projeto. O que você faria de diferente? Tá fácil essa.
eu traria os meus fornecedores para avaliar a ferramenta, porque eu trouxe todo o time de suprimentos, né, os patrocinadores, mas fornecedores, eles só participaram da etapa de treinamento e deram, assim, N sugestões, N oportunidades de melhoria. Talvez se a gente tivesse mapeado isso antes, a gente teria economizado tempo aí na implantação. Perfeito. Tá, então, muito bom. Por isso que, novamente, sem polemizar, uma possibilidade é testar um standalone com alguns. Lembra que eu falei? Sim. Que você aprende e erra lá no Agile. Sim. E automaticamente você consegue fazer isso. O que você faria diferente hoje, Simone? Eu acho que ela falou também, né? Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é o fornecedor se adaptar com a plataforma, né? Então, ter a opinião do fornecedor que vai utilizar. Então, no início, a gente não contratou os serviços da plataforma que tem para poder, que é o telefone e o e-mail, para poder ajudar o fornecedor a se situar. Apesar de ser uma plataforma muito intuitiva, né, de você utilizá-la. E aí, a gente tem essa dificuldade, né? Então, eu acho que eu faria da mesma forma que a Marvel falou. Chamaria os fornecedores, alguns, né, os principais, os mais com high spend, alguma coisa assim. Perfeito. Né, para poder também ter a opinião deles em relação à plataforma. Muito bom. Henrique, o que você faria diferente hoje? Investiria mais tempo ainda na parte de processos, sem dúvida, acho que investiu, mas teria possibilidade de ser melhor, pensando mais a longo prazo. Às vezes a gente acaba pensando uma dinâmica ainda a curto prazo, e se a BSB é uma empresa muito dinâmica, está em expansão, então as coisas mudam muito rápido, e pensaria um pouquinho mais longe do que havia pensado. E certamente essa parte de integrar os stakeholders como fornecedores, também tivemos esse aprendizado internamente, a gente fez mais forte, isso não tivemos problema, mas também stakeholders internos de outras áreas impactadas. Teria integrado mais eles durante o processo todo o projeto. Internos, eu prefiro stakeholders, mas é pegar ali os usuários de outra, de marketing, finanças, RH, comercial. Você teria trazido esses caras antes para o projeto. Exato. Deixado eles participar das decisões mais do que foram, alguns detalhes assim que são importantes. Perfeito. E o TI também, o TI é fundamental. É que o TI eu nem falo porque, entre aspas, é o óbvio. Não, mas não pode esquecer, Alex, porque concordo, a gente já teve a situação de fechar um projeto, que a área de compras comprou o projeto, e a área de TI ficou sabendo no kickoff. Mentira. Tô te falando. Tô mentindo, Kleber? Isso já é uma loucura. Isso tem um nome, isso se chama Shadow IT. É um nome, né? É um nome de mercado, é sério, eu já fiz debate. Chama Shadow IT, você fazer as coisas no IT na sombra do IT. Normalmente é um debate super famoso que eu já fiz com CIOs, né? Que tem lugar, mas não por uma implantação do sistema. Normalmente, sabe quem faz Shadow? Bastante área de marketing, área comercial, adora fazer Shadow. Porque fala, cara, vou ter que lançar um hot site de uma promoção para vender o produto na Páscoa. Já sei que eu tenho que comprar, já tá aqui, já tá tudo resolvido. Aí o cara falou, vamos falar com a TI pro cara mudar o site para pôr a promoção na Páscoa. O cara fala, não, até o cara da IT fazer um negócio, fazemos, a gente contrata um fornecedor, o cara sobe o site pra gente, põe o link, a gente já... Parece piada, mas já aconteceu. Cara, isso para mim é uma novidade. Aí é uma segunda venda, segunda venda em tempo de projeto. Você tem que trazer o pessoal de TI pro teu lado, porque eles não foram envolvidos. Contra, hein? Exatamente. Então assim, tudo que a gente vendeu como positivo vira um problema. Perfeito, perfeito. Uma coisa super importante, vocês comentaram a palavra assim rapidamente. O que vocês fizeram para divulgação, treinamento, seja para os stakeholders internos, seja para fornecedores, como vocês estruturaram esse treinamento de chegada com a plataforma, ou implantação, ou antes, como foi? Antes de implementar, antes do lançamento, foi depois, como foi essa parte de treinamento e desenvolvimento para uso? Bom, a própria área de experimentos, nós pegamos finais de semana, sábados, antes de dar o Go Live, a gente fez treinamentos internos, e isso foi bem bacana, como comentei antes. Então não tivemos problemas em relação a isso. Fornecedores, a gente fez avisos, mandamos com antecedência, mas mesmo assim, na hora de usar, foi no dia a dia. A gente tinha realmente pegar os principais, alguns já mais adaptados com isso, outro menos, então realmente tem uma curva de amadurecimento dentro desse processo, mas fornecedores locais, o pessoal que não entende realmente do imposto, algo nesse sentido, foi mais no dia a dia, os avisos, mas não fizemos, a Simone comentou bem que deu uma ideia bacana, não fizemos nenhum workshop, não fizeram workshop relacionado gravado, a isso, nada, não. Foi mais comunicação por e-mail e... Exato, não. Então perfeito. Isso a gente acabou
sofrendo um pouquinho no dia a dia. Talvez até que... fosse mais uma coisa que você faria diferente. Exatamente. Perfeito. E você, Simone, chegou a fazer algum mais formal, workshop, treinamento, evento de lançamento, desenvolvimento? Sim, a gente não chegou a fazer um evento não, mas a gente também fez uma divulgação bem forte, né, antes da implementação, antes de fazer o Go Live com os fornecedores, a importância. A gente montou um kit de informação do fornecedor, a gente mandava para os fornecedores, para qualquer dúvida, eles entrassem em contato com a gente. Só para entender o kit, assim, vamos tangibilizar bem para a galera pegar a prática. Foi um arquivo PDF? Foi um arquivo em PDF, exatamente. Teve kit físico, alguma coisa ou não? Não, foi caixa, foi eletrônico, a gente fez. Um PowerPoint em PDF lá. Isso. E aí informando, vem aí uma nova plataforma de compras da mineração Rio do Norte. Enfim, foi toda aquela propaganda e junto com esse e-mail, a gente mandou esse kitzinho de informação do fornecedor, não somente com a plataforma Paradigma, mas outros processos de compras nossos, né? Que precisariam também ser reforçados. E aí a gente recebia muita ligação, muita gente querendo saber como é que ia funcionar, o que ia mudar. Então, aquela ansiedade, né? Fornecedor, o que eu vou fazer se eu não souber mexer, como é que a gente faz? E a gente também contratou, né, a plataforma do Paradigma, né, o suporte, que é o e-mail e o telefone, isso ajudou muito. Porque inicialmente todo mundo liga para a gente para saber como é que faz aquele desespero, você não consegue fazer nada, além de atender fornecedor, explicar como que funciona a ferramenta. Então, com a contratação também do suporte, foi mágico. Vocês têm um serviço que liga, ao invés de cair na área de compras da empresa. A gente tem um serviço que a gente chama de onboarding. É justamente para essa etapa final do projeto que a gente está fazendo preparativo, fazer o cutover e colocar em produção. Então a gente tem um time preparado para atender os fornecedores. Um call center já preparado. Exatamente, eles já sabem. Responder por WhatsApp, por telefone. Exatamente, eles já têm toda essa metodologia desenvolvida e eles já estão preparados para atender esse pessoal. Aí tem um cliente aqui na frente que fechou recente, ó, uma dica esse daí. Uma nova contratação dessa parte do onboarding. Já está contratado, Kleber? Tá quase. Ele tá quase vendendo um serviço de onboarding aqui, ele tá fazendo um upselling aqui na nossa frente. Porque realmente é um diferencial. Isso derruba um projeto. Não, derruba, eu tenho que entender. Se os fornecedores eles não acessarem, não tiverem no contato com vocês no dia a dia, derruba um projeto. Você quer ver uma outra informação que às vezes acaba passando batido? Cadastro de fornecedor. Você chega para fazer, você fechou o projeto, 1 ano e meio negociando, né, pessoal? Daí assim, fechei, assinei hoje, dá para fazer o kickoff sexta-feira? Funciona assim, tá? Daí você vai lá fazer o kickoff e você fala assim, como é que tá a questão dos dados mestres de vocês, pessoal? Como é que tá o cadastro de fornecedor de vocês? Vocês têm o e-mail de cada fornecedor que vocês têm ativo, negociado? Como é que tá essa questão? Mas precisa do e-mail do fornecedor? Aí você começa a falar assim, poxa, mas quantos fornecedores ativos você tem? Nos últimos 12 meses? Tenho 2.000 fornecedores ativos. E onde é que tá o e-mail deles? Tá dentro da máquina de cada comprador que negocia com ele? É um ponto que você já começa... Aliás, o cadastro MDM, né, Master DB, é um dos grandes, né, dificultômetros na implantação do negócio. Sempre sempre será. Não tenha dúvida nenhuma. E para fechar, Anne, o que você fez em termos de... Tudo errado. A Anne é sincera. Sincera. Super sincera. Eu gostei muito da Anne, não que eu não tenha gostado de vocês. Mas a Anne é legal que ela fala os erros, tudo errado. É assim que eu gosto. A gente fez mailing. Não, tudo não, né? A gente treinou vários compradores para serem multiplicadores, mas eles quiseram me matar, né? Porque falaram, não, como que funciona? Como que eu vou trabalhar com o fornecedor me ligando o dia inteiro? Não dá. Aí a gente contratou, não tinha contratado, tá? Vale muito a pena. A gente contratou o serviço aí de atendimento ao fornecedor. Aí foi bom. E depois que a gente fez o erro, a gente começou a fazer uma série de webinars com os fornecedores, vídeos mostrando o passo a passo da ferramenta, melhoramos o material de treinamento, aí que o negócio começou a fluir. Mas a primeira semana foi o caos. Caos completo. O caos instalado, né? Pessoal, muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Simone, muito obrigado, Ana, Alex. Olha, eu vou falar, acho que foi um bate-papo super legal, porque saiu com muita dica. Se a galera anotou aí, cara, pegou dica pra caramba. Temos perguntas, Leandro? Então diga perguntas aí. Pode fazer, eu replico. O Rodrigo consegue mensurar o percentual... Opa, obrigado. Conseguem mensurar o percentual de ganho operacional ao implementar a ferramenta? É do Rodrigo. Vamos lá, consegue? É difícil, né? Sempre difícil operacional. Na verdade, eu não sei te dizer percentualmente falando, mas, por exemplo, uma coisa boba que para a gente era um pepino enorme. O nosso RP, quando ele mandava o pedido de compra, ele não tinha confirmação de recebimento de pedido, que é o TOTUS. E a gente
né, a Mineração Rio do Norte fica numa área remota, no meio da mata amazônica, que tudo que a gente compra leva aproximadamente 20 dias para chegar. Então, a gente tem um time de follow-up, que a gente fica ligando para o fornecedor, recebeu o pedido, não recebeu, faturou, não faturou, de acordo com o histórico do pedido de compra. Então, muitas das vezes, a gente ligava para o fornecedor uma semana depois, ou 2 semanas depois, você tinha que ter faturado ontem, não faturou por quê? Não recebi o pedido de compras 2 semanas depois. E a gente já numa área remota, que leva 20 dias para chegar o material, isso impactava enormemente no nosso processo. Então, assim, o que eu achava que chegaria em 20 dias, vai chegar com 30, 40, e a gente tem 8.000 ordens de compra, você imagina. Eu ficar ligando um por um para saber se recebeu ou não o pedido de compra. E com a plataforma Paradigma, essa confirmação de leitura do pedido. Então, assim, eu não sei te dizer percentualmente falando o que isso agregou para o meu processo. Mas, assim, ter a certeza de que eu emiti um pedido de compra e que o fornecedor foi lá e recebeu o pedido. Se você fizer um depara de número de pedidos enviados pedidos versus o respondido, você vai conseguir ter a métrica de mensuração. Até o OTIF também, porque o fornecedor até o OTIF, mas ele disse para mim, não recebi o pedido, não, peraí, você recebeu sim, você recebeu sim, porque está lá na plataforma que você recebeu. Então, eu consigo até medir o meu fornecedor, porque aquele que mentia dizendo que ele não tinha recebido, eu tenho registro que ele recebeu, então, não é falha do sistema, e sim o fornecedor que não tinha produto para entregar. Alguma métrica de mensuração? Dizer só, respondendo sim, consegue se você tiver os indicadores já criados antes, né? Então, esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente incluiu no projeto também, aumentamos em número de indicadores, já tem mais dados e isso, obviamente, tem mais indicadores. Então, se tu tiver antes, vai conseguir medir com certeza. Perfeito. Última pergunta aí. Última pergunta do Edgar. Como foi feito para obrigar, entre aspas, né, os fornecedores a aderirem ao uso da ferramenta? Isso aí a Anne vai responder. Como que a gente começou a fazer os webinars, explicou o objetivo da ferramenta, que era um novo processo na empresa, esse processo de cotação eletrônica, e quem não aderisse não poderia mais fornecer para a gente. Simples assim. Delicadamente, né, Anne? Com muita delicadeza, mas foi isso que a gente fez. A gente tentou trazê-los para o jogo, né? Mostramos os benefícios da ferramenta, questão de transparência, do compliance, que para eles também era um respaldo, e a gente teve uma adesão muito boa, tá? Brincadeiras à parte, mas foi muito boa. Muito bom. Galera, muito obrigado, muito obrigado. Uma salva de palmas aqui, pessoal, nossos convidados aqui. Fechou, valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada.